E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui na concessionária Brasal Automóveis, localizada no CIA Trecho 1 em Brasília, para fazer a avaliação desse T-Cross versão Highline com motor 1.4 TSI. Essa versão, galera, é a famosa versão que eu falo que é a famosa tudo que dá nesse carro. Como está sendo lançado agora aquele carro da marca T, que vocês sabem muito bem que carro é esse que eu estou falando, aquele carro está cotado para chegar aqui já, né, nas concessionárias, a um preço médio de entrada de R$140 mil. Essa versão aqui que eu vou fazer a avaliação com vocês agora e que vocês vão verificar no detalhe comigo, parte de R$144 mil, ou seja, R$4 mil acima do valor que está sendo cotado na versão do Toyota Corolla Cross, né? Então criou-se muito burburinho na internet sobre o T-Cross ser o melhor custo-benefício, tendo em vista que o Corolla não oferece tantos opcionais assim. Então hoje vocês vão verificar esse vídeo junto comigo. Galera, se você ainda não for inscrito no canal, eu peço por favor que se inscreva, que isso vai ajudar bastante no nosso crescimento. Deixa o like no vídeo, que o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas, e bora pro vídeo. Bom galera, como a gente está fazendo a avaliação do T-Cross versão Highline 2021 na versão tudo que dá mesmo, então vamos direto aqui falar do farol desse carro, que já é um opcional que já vem instalado nele, por isso esse valor um pouco mais elevado. O conjunto óptico desse veículo aqui ele é composto com lâmpadas em LED, né, assinatura aqui DRL em LED, e lâmpadas alta e baixo também, tudo em Full LED. Então esse carro aqui ele possui um sistema completamente diferente do que a gente está acostumado, que são lâmpadas halógenas ou lâmpadas de xenon. Esse aqui utiliza basicamente todo o conjunto em LED e que isso ajuda bastante no consumo de energia do veículo. Além dos faróis em LED, logo abaixo também temos um conjunto óptico de milha, mas aqui a gente não utiliza o sistema LED. Vocês podem verificar lá no fundo que é utilizado o sistema de lâmpada halógena. Ainda na dianteira, a gente percebe que esse carro aqui é equipado já de fábrica com sensores dianteiro para auxiliar no estacionamento. E logo abaixo aqui a gente percebe também um ressalto, né, uma parte aqui pintada em cinza, na cor cinza, com o nome T-Cross. Ainda assim, olhando na lateral do veículo, a gente percebe também que os sensores eles ressaltam aqui na lateral do paralama. Isso significa que esse carro possui o sistema de estacionamento semi-autônomo, que é aquele sistema que o carro identifica alguma vaga automaticamente, ele estaciona o carro automaticamente. Galera, que cor bonita, né? Essa cor aqui ela é um vinho meio marrom. É um opcional do veículo, mas isso tudo já está incluso já no valor final de R$144 mil. Ainda na grade frontal do veículo, bora verificar aqui como é essa grade em colmeia. A Volkswagen já está adotando uma nova característica de identidade visual, em que alguns veículos, principalmente o Nivus, já está vindo com essa tela aqui totalmente lisa, e justamente aqui nos carros mais top de linha da Volkswagen é utilizado o sistema de controle de distância adaptativo, que é o controle de cruzeiro adaptativo, mas dessa versão aqui a gente não tem esse opcional. Entretanto, olha só esses detalhes cromados aqui na grade frontal do veículo, eu acho bem legal. Como a maioria das características que a gente tem aqui de SUV, né, ele sempre traz uma característica um pouco mais aventureira. Então esse carro aqui não é diferente. Ele traz esses detalhes aqui, esses apliques em plástico, que percorre aqui desde o para-choque traseiro do veículo, aqui no para-barro do veículo também, né, na parte aqui do paralama, percorre toda a porta aqui traseira e dianteira, e que continua também aqui no paralama dianteiro. E também, como vocês viram aqui na frente, praticamente essa moldura plástica percorre o carro em 360 graus. Pessoal, além disso, essa versão topo de linha vem equipada com esse jogo de roda aqui, que eu acho bem legal, mas também ela falta um pouco de criatividade, por assim dizer, porque esse mesmo desenho de roda é bem parecido também com o Nivus e com o Polo Highline. Entretanto, o T-Cross ele vem equipado com roda Aro 17, perfil 205, 55, 17. Pessoal, essa aqui está sendo a minha primeira avaliação de SUV, e uma característica que vocês vão ver aqui nos meus vídeos quando eu estiver fazendo avaliação de SUV ou de carros aventureiros, que é o espaço do vão livre que possui o carro, né, desde o chão até o assoalho. Então, nesse caso aqui do T-Cross, nós temos 19,1 centímetros de espaço livre. Pessoal, já que a gente está aqui já na dianteira do veículo, então vamos falar o que é mais interessante para vocês, que é a motorização. Esse T-Cross que eu estou fazendo a avaliação é a versão Highline, que vem equipado com o motor 250 TSI. Essa numeração diz respeito ao número de torque que ele possui, que nesse caso ele é um motor 1.4 turbo de 4 cilindros com 150 cavalos na gasolina e 150 cavalos no etanol. Além disso, ele também possui 25,5 kg de torque a 1.500 giros. É um torque muito grande em baixa rotação. Galera, para quem não sabe, esse mesmo motor que o T-Cross Highline está utilizando no momento
É o mesmo motor que equipa o Polo GTS versão 1.4, que é a versão esportiva do Polo, Jetta 1.4 e a Tiguan, que atualmente a Tiguan saiu de linha, a versão 1.4, que era a Tiguan 1.4 Comfortline. Esse carro aqui é uma grata surpresa para mim, porque eu achava que a SUV era bem mais pesado. Mas não, esse carro aqui pesa 1.292 quilos. E levando em consideração a potência que ele tem atualmente, traz uma relação de peso e potência de 8,6 quilos por cavalo, que deixa o carro extremamente ágil no dia a dia e extremamente arisco também, por causa do torque alto que ele tem em baixa rotação. Vocês vão verificar comigo como é que esse carro se comporta no test drive. Então acompanha aí no vídeo e olha, se inscreva, não deixe de se inscrever não, hein? Ainda assim, olhando aqui o motor, o que a gente percebe aqui bem no meio da nossa tela? Sindicato da varetinha, não enche meu saco não, hein? Beleza. Mas essa varetinha também eu poderia ficar um pouco mais descolada ali, né? No para-brisa do veículo. Bem aqui no meio, atrapalha mesmo, né? Aí não tem como. Entretanto, a gente possui aqui uma manta acústica bem discreta, na verdade, né? Bem discretinha. A gente tem uma tampa do motor um pouco grande e a manta acústica ocupa mais ou menos só a metade da tampa. Vocês vão ver também no test drive se essa manta acústica aí vai ser suficiente para isolar o ruído do motor lá dentro da cabine. Além disso, galera, esse motor aqui ele possui o acionamento de comando de válvulas por meio de correia dentada e também ele possui também um sistema de injeção direta de gasolina. Esse carro aqui tem dois detalhes bem importantes que eu acho bem pertinente fazer uns comentários sobre isso. Primeiro, sobre o acionamento das válvulas por meio de correia dentada. Eu acho que esse carro merecia um acionamento através de corrente de comando, porque infelizmente a gente é de uma cultura que negligencia muito manutenção de carro, e esse motor aqui ele não aceita muito desaforo. Então, considerando o valor do carro, né, de R$144 mil, eu acho que ele poderia sim ter um acionamento do comando de válvulas por meio de corrente de comando, que é de uma manutenção bem mais simples, isso quando precisa da manutenção. Diferentemente de correia dentada, quando a gente precisa chegar ali 50, 60 mil quilômetros, a borracha começa a querer ali se rasgar, né? E você tem que fazer a manutenção no tempo certo. Outro detalhe também que é bastante pertinente é sobre a injeção direta de gasolina. Esse carro é flex e a gente já não tem um bom histórico de gasolina aqui no nosso país, né? Principalmente quando a gasolina é misturada com álcool. Aí você vai me falar o seguinte: ah, Austin, mas o carro é flex, então ele está preparado para receber o etanol da nossa gasolina. De certo modo está. Entretanto, a gente já está tendo alguns relatos que mais ocorrem no motor 1.0 200 TSI, né, sobre a abertura de bico do motor, justamente levando em consideração a nossa péssima gasolina. Então, se você realizar a compra desse veículo aqui, tente ao máximo manter gasolina de qualidade. Eu não falo só de gasolina pódio não, você pode sim achar uma gasolina aditivada de qualidade para colocar nesse veículo. Ainda aqui na lateral do veículo a gente tem uns detalhes bem importantes. Primeiro, a questão do cromado. Vocês viram comigo lá na dianteira do veículo que ele possui um jogo de cromado absurdamente grande. Na lateral do carro também não é diferente, até porque já estamos falando aqui de um carro, né, de 140 mil. O primeiro detalhe a gente observa bem aqui, que inicia desde a porta traseira, que percorre a lateral do veículo e que vai até o retrovisor do carro. Retrovisor esse também que possui o sistema de rebatimento elétrico, que quando você fecha o carro, ele rebate automaticamente. Além disso, também ele possui o sistema aqui de repetidor de setas no retrovisor, que eu particularmente acho bem bonito. E logo aqui abaixo você já percebe também a insígnia Highline, para você saber que está num carro de patamar superior. Já aqui no teto do veículo a gente percebe aqui que ele possui esses racks de teto que são pintados na cor cinza. Eu acho que é um acabamento muito bem feito, por sinal. E também, para vocês saberem que a gente está numa versão com todos os profissionais possíveis, esse carro é equipado com teto solar panorâmico. Também, quando você abre o veículo e permanece com a chave apertada, ele abaixa todos os vidros e também rebate o teto solar. Na parte traseira do veículo também a gente tem uns detalhes que eu particularmente achei bem interessante quando foi lançado. Principalmente algumas coisas que me enganaram bastante. Em primeiro lugar delas, essa parte aqui, né, essa moldura preta que possui aqui, parece uma interligação do farol, né, um farol, a parte de freio do veículo. E logo essa assinatura em LED que eu achava que interligava tudo, mas não, essa parte metálica aqui, essa parte aqui do meio, ela não acende. Entretanto, esse veículo aqui ele é equipado com lâmpadas LED no meia luz, né, quando você liga o farol. Possui lâmpadas halógenas de freio, lâmpadas halógenas de pisca-alerta e lâmpadas halógenas de ré. Na parte traseira do veículo também a gente percebe esse detalhe em acabamento plástico que percorre 360 graus o carro, mas que também possui um aplique cromado imitando difusores de saída de escapamento. Mas não, isso aqui não é uma saída convencional de escapamento, é apenas um aplique metálico para dar um charme mais no veículo. Além disso, ele também possui olho de gato localizado desse lado aqui e na outra ponta também. E logo abaixo dele
insígnia T-Cross, equipado também com motor de 25 kg de torque. O acesso ao tanque de combustível desse carro é manualmente, embora não pareça, porque ele não tem nenhuma açuilheta aqui para puxar, mas é só você apertar ele que ele destrava automaticamente. Você consegue ter acesso à bomba de combustível sem necessariamente entregar a chave para o frentista. Galera, então vamos aqui falar do porta-malas do veículo. Por curiosidade, esse carro tem 3 maneiras de abrir o porta-malas. A primeira, localizada na central multimídia dele, que é a nova, utilizada atualmente nos veículos da Volkswagen, que é a chamada Volkswagen Play. Pode ser utilizado também pelo acionamento elétrico, também do porta-malas, localizado abaixo do símbolo, e também através do acionamento da chave do Volkswagen T-Cross. Eu vou permanecer aqui, apertada a chave, né, para fazer a abertura da tampa do porta-malas, e ele já destravou. A partir daí é só a gente levantar, que a gente tem acesso a um porta-malas de 373 litros, que, diga-se de passagem, que é grande para a categoria do carro que ele se encontra e também extremamente bem acabado. Você não percebe parte metálica em nenhuma parte de acabamento do porta-malas. Além disso, esse porta-malas também é equipado com tomada 12 volts para você colocar algum cooler que você queira deixar gelando alguma coisa durante uma viagem, e também uma lâmpada halógena aqui, né, em caso você precisar verificar o porta-malas numa situação à noite, para iluminar, né? Não ilumina tanto, mas ajuda alguma coisinha. Abaixo dele também nós temos aqui acesso ao step. Como eu disse, eu estou aqui na versão topo de linha do Volkswagen T-Cross, com tudo que dá. Então nós aqui nesse canto aqui temos aqui o nosso subwoofer, que é um som assinado Beats. E também temos aqui o step, que não é do tipo provisório, mas também que não é da mesma medida do pneu. Esse carro aqui é equipado com pneus aro 17 e nós temos aqui um step aro 16. Que de toda forma também ajuda em alguma intercorrência que você tiver de alguma viagem, para você não ficar na mão, pelo menos não é aquele step de bicicleta. Além disso, considerando todos os acabamentos desse porta-malas, a gente também conta com uma moldura aqui na parte metálica do carro, em caso de você colocar alguma mala, alguma coisa, um item mais pesado, evitar de arranhar ou esse item ou essa mala, ou então de arranhar a pintura. Então você pode colocar aqui e empurrar, que não corre o risco de você arranhar a parte metálica do veículo. E também vamos considerar um ponto positivo também para a Volkswagen, no sentido dessa tampa que protege o acesso ao subwoofer, nesse caso, que esse carro tem, e também ao step do veículo, que ela é bem grossa. Olha, vocês vão verificar aqui, eu diria que é uma espessura aqui de aproximadamente 5 centímetros. Não é uma peça leve, não, é uma peça relativamente pesada, de bastante qualidade. Na tampa traseira do porta-malas do veículo também a gente percebe aqui que a iluminação da placa do carro se dá por meio de LED, bem legal. E também esse carro aqui é equipado com a nova central multimídia do veículo, como eu já falei, a Volks Play, e ele é equipado com um sistema de câmera de ré. Não é sistema de 360 graus, é somente um acionamento aqui para você dar ré e auxiliar nos seus estacionamentos. Câmera de ré essa que também acompanha o sistema de sensores de estacionamento. Então temos um sensor aqui, mais outro aqui e outro que percorre toda a lateral do veículo. E galera, vamos ser bem sinceros, né? Olha todos os detalhes desse carro. Ele possui cromado aqui na grade de colmeia dele, ele possui cromado aqui perto do para-choque, ele possui um acabamento aqui pintado na cor cinza também, juntamente com a parte plástica. Também tem cromado aqui nos faróis de milha do veículo, que percorre todo o farol de milha. O acabamento aqui da coluna do carro não é tipo de plotagem, não é preto fosco, é um preto black piano. Então a gente percebe que a Volkswagen teve um capricho muito grande na construção desse veículo. Ele possui também um aerofólio aqui, essa saltadinha que eu acho bem legal, e que, diferente da cor do veículo, que é mais ou menos um roxo, marrom, alguma coisa assim, ele possui um aerofólio plotado não, né? Um aerofólio na cor preto black piano. Além disso, também ele possui ainda LEDs repetidores do freio. Galera, então essa aqui é a nossa chave do nosso T-Cross Highline 2021. Ela é do tipo presencial, porém também é canivete. Bem engraçado isso, né? E possui algumas funções interessantes. As principais dela é quando você sai do carro e deixa tudo aberto. Nesse caso, o carro está todo aberto. A gente vai fechar o carro aqui agora e nem precisa segurar. Deu um clique, fechou. Ele fecha o vidro, fecha o teto solar e rebate os retrovisores. A gente vai abrir agora o carro, só pressionando uma vez, e ele vai rebater de novamente os retrovisores. Como eu não mantive pressionado, ele não abriu nada. Mas mantendo pressionado também o botão de abrir, ele vai abrir os vidros do carro e também vai rebater o teto solar. Galera, vou ser bem sincero com vocês. Eu achava que esse carro era bem menor do que eu estou vendo ele aqui pessoalmente. Pessoalmente, esse carro realmente ele é bem maior do que eu imaginava. Para vocês terem uma ideia, ele possui 4,19 metros de comprimento,
possui 1,76 metros de largura e possui também um entre-eixos de 2,65 metros. Para as comparações que estão sendo feitas ultimamente na internet sobre esse carro aqui, topo de linha, e o Corolla Cross versão básica, a gente já considera o seguinte: esse carro aqui ele perde em largura e perde em comprimento para o novo Toyota Corolla Cross. Entretanto, esse mesmo carro aqui ganha em entre-eixos. Bom pessoal, eu imagino que nessa altura do campeonato vocês já devem estar querendo saber como é que é o espaço interno desse carro. Então vamos verificar aqui agora. Já estou com a chave do carro no bolso e olha só colocar a mão aqui junto com a chave que ele destrava a porta para ter acesso ao veículo. Bom pessoal, nesse momento aqui agora então vamos verificar como é que é a situação de acabamento das portas e do interior do T-Cross versão Highline 250 TSI 2021. Aqui é plástico, né? O carro aqui, infelizmente a Volkswagen ela trabalha com muito plástico nos seus carros, né? Muitas pessoas até botam uma bronca nisso porque muitas vezes você tem um carro de valor agregado alto, mas que possui acabamentos de carros de valor muito menor. Então esse carro aqui ele possui plástico aqui em cima, plástico aqui no meio. Entretanto, aqui embaixo ele possui um acabamento mais ou menos em couro sintético, que é um pouco mais macio. O puxador aqui da porta também é em plástico e abaixo dele também é tudo plástico. Porém, ele possui esse jogo de texturas aqui, por exemplo, na parte aqui da maçaneta da porta, que ele possui um acabamento aqui em cinza e ao redor do acabamento da porta ele possui um acabamento branco. Até mesmo ela faz isso para fazer a interligação das cores do painel do T-Cross, que é uma característica desse veículo. Então aqui nós temos acesso aqui à abertura e fechamento do veículo e aqui também nós temos acesso aos comandos do vidro elétrico do carro, vidro elétrico e retrovisor elétrico. Como eu disse, os retrovisores desse carro são equipados com sistema de recolhimento automático elétrico do carro. Quando você desliga, ele recolhe e também você pode fazer isso quando estiver dirigindo o carro só apertando aqui essa roldana para trás. Essa mesma roldana aqui também serve para fazer as regulagens elétricas dos retrovisores. Temos aqui os sistemas de vidro elétrico, que por sinal, uma coisa muito boa é que todos os comandos elétricos são equipados com sensores One Touch. Então é só clicar uma vez que o vidro abaixa por completo. E também temos aqui atrás um bloqueio de crianças para os passageiros traseiros, para evitar de ficar abaixando o vidro e ocorrer algum tipo de acidente. Logo abaixo nós temos aqui um porta-trecos, que eu considero aqui tamanho mediano, mas possui uma abertura aqui que você consegue colocar uma garrafa um pouco maior. Esse carro, como vem com um som assinado Beats, então ele também acompanha essa soleira aqui, para você saber que não é qualquer som que está equipado no seu carro. Você tem aqui um Beats áudio autêntico. Do mesmo modo que ocorre lá na frente, aqui atrás também não poderia ser diferente. É um pouco diferente, mas aqui, por exemplo, o apoio de braço a gente possui o mesmo acabamento de couro sintético acolchoado, que ajuda em viagens mais longas. Mas diferentemente do que ocorre lá na frente, que possui uma mistura de cor, né, uma cor mais escura com uma cor mais clara, aqui no banco traseiro nós temos tudo na mesma cor, tudo preto, sem nenhum tipo de detalhe de cor diferente. Porém, a maçaneta a gente tem aqui na cor cinza. E do mesmo modo também temos também um porta-treco que praticamente, se não me falha a memória, deve ser do mesmo tamanho. Isso é bem legal, porque as mesmas coisas que você consegue colocar na frente, uma garrafa e uma coisa maiorzinha aqui, você também consegue colocar aqui atrás. Bem legal. E esses são os bancos do nosso T-Cross Highline 2021. Eles são bancos em couro, acredito eu que seja um couro sintético, mas que possui também uma mistura de cores que eu acho bem legal. Também que fica parecido com o painel, olha só. O banco ele possui essa mistura de escuro com branco, um branco meio acinzentado, e esses furinhos no couro que eu acho bem legal também. E o painel também possui a mesma mistura. É um painel escuro com detalhes branco, que também se interliga com as portas dianteiras. Bom galera, os bancos aqui do nosso T-Cross não possuem nenhum tipo de ajuste elétrico, mas o banco consegue fazer os ajustes manuais. Ele consegue subir, consegue ajustar aqui a coluna e consegue chegar para frente e para trás, né? Mas então todos os comandos são manuais. Então nessa alavanca aqui você consegue subir e descer o banco. Nessa alavanca aqui você consegue fazer o ajuste de coluna e aqui nesse pescocinho aqui você consegue chegar para frente e para trás o banco. Galera, então chegamos aqui no interior do nosso T-Cross. Vocês estão extremamente curiosos para saber como é que é esse painel lindo aqui, que eu particularmente acho muito bonito esses novos painéis, todo o cluster digital, e também agora a nova central multimídia da Volkswagen, a VolksPlay, que você consegue até instalar aplicativo nela. Vou mostrar para vocês agora. Pessoal, então estamos aqui dentro do T-Cross e vamos ver aqui como é que é, como acende aqui esse painel com esse cluster digital. Eu já estou com a chave presencial no bolso, então vou apertar aqui agora no botão de ignição e o painel vai acender agora. Olha só. Possui aqui informações de conta-giros,
Possui informações de autonomia desse tanque de combustível, velocímetro do outro lado, esse carro aqui consegue chegar ali a 260 km, né, mas deve dar para mudar também. E no meio temos acesso aqui a algumas informações que você consegue ajustar aqui nos botões do nosso volante. Você consegue botar aqui música, ou então pode botar aqui o velocímetro digital, você pode fazer uma dança aqui com esse painel aqui, você pode fazer muita coisa. E também aqui já na lateral dele vamos falar da nossa multimídia, que é a nossa Volkswagen Play. É uma central multimídia de 10.1 polegadas que mostra muitas informações do carro. Algumas informações básicas que toda central multimídia deve ter, né? Que é atendimento de telefone, sinal Bluetooth, música e tudo mais. Mas aqui você consegue abrir também até o porta-malas do carro, só apertando aqui. Aqui abaixo você consegue desligar sensores de estacionamento. Nesse outro lado aqui você tem acesso ao Park Assist, né? E aqui, logo aqui embaixo, você tem a opção de desligar a função Start Stop do veículo. Passando aqui algumas informações da central multimídia, você tem acesso aqui a, por exemplo, a distância percorrida, o tempo que o carro ficou funcionando, a autonomia do tanque de combustível, o estado do veículo, modos de condução. Você pode ter a opção aqui até de off-road, ó. Esse carro aqui, com esse motor 1.4 de 150 cavalos, ele também está apto a fazer trajetos off-road. Temos aqui altitude, ângulo da roda, que eu não consigo, eu estou com o carro desligado, então não vai dar para ver, mas aqui um ângulo da roda e também a temperatura do óleo. Voltando aqui, nós temos também as funções aqui de aplicativos. Você tem acesso aqui aos aplicativos principais do meu Volkswagen, que é quando ela consegue informar dados do veículo, como tempo de fazer a manutenção no veículo, né, as datas periódicas e tudo mais, justamente para você evitar de esquecer aquela troca de óleo que é bem comum da gente esquecer no nosso dia a dia, que é extremamente corrido. Ainda aqui na central multimídia temos acesso a algumas configurações interessantes, principalmente aqui no carro, em que você pode desligar o controle de estabilidade somente diretamente pela central multimídia. Então aqui, apertando esse botão aqui da felicidade, você pode sair cantando pneu nas vielas da sua cidade. Além também dessa mesma central multimídia, você consegue, como eu te falei, instalar aplicativos, mas vocês têm acesso às informações do carro e também tem acesso aqui a notificações e todos os detalhes que possa aparecer na central multimídia. E aqui no volante do carro, eu particularmente acho esse volante muito bonito. É um volante de raio bem menor e como nós estamos numa versão top de linha do veículo, temos aqui um acabamento em couro também, couro costurado. Além disso, é um volante de 3 raios com acabamento Black Piano. E nesse lado aqui a gente tem acesso ao controle de cruzeiro. E também você pode definir um limite de velocidade, né, para ele bipar. Lembrando que esse carro aqui não possui controle de cruzeiro adaptativo. Então você pode definir uma velocidade aqui que ele vai andar, mas ele não vai frear, galera. Utilizem os freios. Não contem com um controle adaptativo que esse carro não possui, beleza? E nesse lado aqui a gente possui botões de controle de central multimídia. Você pode desligar e ligar telefone, passar a música, passar alguma pasta, e esses botões aqui embaixo você consegue aumentar e diminuir o volume. Atrás do volante também nós temos os pedal shifts para você conseguir trocar as marchas no modo sequencial, que por sinal esse carro aqui é equipado com câmbio Aisin de 6 marchas, o mesmo câmbio que é utilizado no Citroën e Peugeot. É aquele câmbio que eu particularmente acho muito bom e que não dá tranco e também que não dá nenhum tipo de problema. Ponto positivo para a Volkswagen. Esse mesmo volante aqui também você consegue fazer regulagens de altura e de profundidade, que é muito legal porque facilita na hora de você achar uma posição de dirigir nesse carro. E nesse lado aqui você tem acesso aqui ao pisca-alerta do carro e também funções de dar farol alto, farol baixo. E nesse lado aqui você tem as funções aqui de temporizador, de limpador de para-brisas dianteiro e traseiro também. E logo aqui abaixo também nós temos acesso aos comandos dos faróis. Então aqui você consegue colocar no automático, ligar o farolete e ligar o farol e também ligar o farol de milha. O acabamento desse carro, como eu falei, da mesma forma como se repete aqui nas portas, também se repete no painel do carro. Então ele possui aqui um plástico, que é um plástico relativamente duro. Tem umas ranhuras aqui, tem uns detalhes que devem estar aparecendo para você. E no meio dele a gente tem aqui a parte lisa. Abaixo dessa mesma moldura aqui, temos esses lights noturnos, que eu acho bem legal. Normalmente essas coisas só vêm em carros mais superiores, mas aqui não, aqui ele também, da mesma forma como ocorre no Up TSI, também ocorre no T-Cross, que eu acho bem legal. E não está acendendo aqui agora, mas aqui no meio também ele possui um acabamento em LED. Deixa eu tentar ligar aqui o farol para você. Liguei o farol, ó, aqui acendeu, ó. Bem legal, né? Que por sinal essa parte aqui ela é acolchoada. Então você pode colocar qualquer coisa aqui que além de não fazer barulho, ela vai ficar bem travada, porque é tudo emborrachado. Esse carro aqui possui os difusores de ar bem simples no meu ponto de vista. Você consegue regular aqui tranquilamente para a direita e para a esquerda. Aqui no meio também se possui mais 2 difusores de ar, bem aqui perto da luzinha. E no outro lado também se possui mais um difusor de ar. Abaixo dos difusores de ar a gente tem aqui vários botões sem atribuições.
Mas os primeiros aqui, nós temos aqui o pisca-alerta do carro e a opção de desligar o airbag do passageiro. Além disso, abaixo também, nós temos sistemas de ar-condicionado digital, mas não é dual zone. Como eu falei, esse câmbio aqui é um câmbio izinho de 6 marchas, então ele possui funções aqui de sequencial e também marchas automáticas. Logo aqui abaixo a gente percebe que possui uma entrada USB. Esse carro conta com 3 entradas USB, então ele possui essa aqui e mais 2 nas partes traseiras. E também temos aqui a tomada 12 volts. Além disso também temos aqui o start-stop, né, para ligar o carro sem precisar acionamento da chave na ignição. O porta-luva do carro eu achei bem interessante porque ele é bem grande e além de ser grande ele possui iluminação e também possui refrigeramento do ar-condicionado. Não que vai dar para gelar uma garrafa de 2 litros, mas dá para manter alguma coisinha geladinha lá. Ainda aqui no console central do veículo, a gente percebe aqui que temos aqui uns 2 acessos de porta-cartões. O nosso freio de mão aqui possui um acabamento de couro também, o mesmo couro sintético que também acompanha o banco. E temos acesso aqui a 2 porta-copos e uma pequena frestinha aqui para você colocar alguma coisinha, não sei, se colocar a chave aqui, vou tentar colocar a chave e eu acho que ela escapole. Até fica um pouquinho lá. Temos também aqui nosso apoio de braço, que possui um revestimento também em couro, um couro sintético. E temos acesso a um pequenino compartimento de bobagens, que não possui nenhum acabamento lá no fundo, não vai aparecer para vocês, mas é tudo plástico. Então se você colocar algumas moedas aqui e passar numa valeta ou alguma coisa, ela vai fazer barulho. Mas esse aqui é do tamanho único, ele não consegue fazer nenhum tipo de ajuste. Galera, eu não sei se vocês estão percebendo aqui no vídeo, mas esse teto aqui, ele é escuro. E além de ser escuro, ele possui um acabamento bem acolchoado, que eu particularmente acho bem legal. Eu não sei se essa mesma acolchoamento aparece aqui nas versões mais simples, porque esse carro aqui para vocês deve estar aparecendo equipado com teto solar panorâmico. E não só panorâmico, ele abre também até a metade. Então aqui ele possui esse acabamento aqui mais sombrio, né? Ele já é um pouco mais escurecido. Aqui no teto a gente tem aqui acesso ao nosso quebra-sol, que abrindo a gente tem acesso também a uma iluminação. Graças, né? Finalmente temos aqui uma iluminação em LED também. Então você pode se maquiar aqui tranquilamente. Desse outro lado também, se o seu acompanhante for esposa e tudo mais e quiser se ver também no espelho, temos acesso a um espelho retrovisor também e mais uma iluminação em LED. Eu tenho aqui 1,72 m e essa aqui é a minha posição confortável de dirigir, então vamos ver como é que é o espaço lá traseiro, porque aqui na frente eu tenho praticamente 5 dedos do teto. Considerando que esse carro vem equipado com teto solar, então o teto solar acaba roubando um pouquinho do espaço interno do veículo, né, a parte interna aqui do veículo. Mas lá atrás eu acredito que o espaço seja um pouco maior, porque eu achava, como eu disse, que esse carro era bem menor, mas quando eu vi pessoalmente, esse carro se tornou muito grande. Bom, galera, dito e feito, olha só a minha situação aqui. Rapaz, nossa senhora, é muito grande. Eu tenho um palmo ainda de distância do passageiro dianteiro, do banco dianteiro. Então aqui eu conseguiria viajar tranquilamente, ó, só aqui largadão, nem precisa muito abrir as pernas aqui, eu posso ficar tranquilamente, posso até esticar as pernas que eu consigo viajar tranquilamente. Ainda aqui no meio temos um console central com 2 difusores de ar, que isso é bem legal, hein? Como eu falei, né, a montadora está se preocupando com todos os ocupantes do carro, então não tem só qualidade para as pessoas que ocupam o espaço dianteiro do veículo. Quem senta aqui atrás também está muito bem servido. Ainda mais numa situação de viagem longa, você tem a opção aqui de direcionar o ar-condicionado para você. E além disso, possuímos ainda mais 2 tomadas de USB. Então, nesse carro, nós temos 3 tomadas USB. É USB para todo mundo, vai ficar cabo atravessando para tudo que é lado. E ainda, além dessas tomadas, temos tomada também 12 volts, que pode botar mais um Xing Ling lá, né? Um carregador Xing Ling, que você consegue ganhar pelo menos mais uns 2 carregadores aí ao longo da sua viagem. E da mesma forma como ocorre lá na frente, também aqui atrás sobra um pouco mais de 5 dedos. Como eu falei, esse espaço aqui do teto solar acaba roubando bem o espaço aqui interno do veículo, a parte em cima desse veículo. Bom, galera, então eu mostrei aqui todo o espaço aqui interno para vocês, como é que esse carro está bem acabado, embora ele possua muito plástico, mas são plásticos que estão bem encaixados e que tornam o ambiente do carro interno bem interessante, bem aconchegante. Então vamos agora para o test drive para saber como é que se comporta esse motor 1.4 TSI de 150 cavalos. Acompanhe. Galera, então estamos aqui a bordo do nosso T-Cross versão Highline com motor 1.4 TSI, um motor de 150 cavalos. E eu já vou mostrar um detalhe para vocês aqui, que é câmera de ré, né? Eu não tinha mostrado para vocês no vídeo anterior, mas aqui esse carro também é equipado com a câmera de ré. Então vamos aqui para o nosso teste de fogo e vamos ver como é que se comporta essa criança aqui nas ruas de Brasília e seja lá qual mais sejam as avenidas que ele vai rodar diariamente, né? Vamos aqui fazer um trajeto aqui já definido pela concessionária.
E eu já digo aqui, já de cara, né, passando em uma pequena valetinha que eu passei aqui, o tanto que é silencioso. Realmente é bem silencioso mesmo. Não só o motor, mas também o conjunto de suspensão desse carro. É bem macio até. Os 19,1 centímetros de altura do solo com certeza deve fazer muita diferença numa hora dessa. Até porque eu não preciso mais nem me preocupar em passar em pequenas valetas, que esse carro aqui, ele praticamente as engole tranquilamente. Vamos dar... Caramba! Pessoal, vou ser bem sincero pra vocês. Faz uma diferença um torque em baixa que eu vou te falar, hein? Uma pisadinha que eu dei aqui, não sei se pode ser pra vocês, mas o carro já engatou primeiro e foi feliz. Vamos aqui passar no quebra-mola pra vocês terem uma ideia aqui, olha. O tanto que é macio. É muito macio esse carro. É a primeira vez que eu dirijo um SUV. Isso graças a vocês, pessoal, que me ajudam no canal, que se inscreve e tudo mais, e que dá a possibilidade de eu ter acesso às concessionárias para poder fazer esses test drives e mostrar para vocês a minha impressão sobre o veículo. E eu já estou dizendo para vocês que a minha impressão do T-Cross 1.4 já está sendo uma das melhores possíveis. Pessoal, eu estou aqui agora utilizando o sistema aqui de trocas de marchas na aleta, né? Fiz a redução aqui própria pela mão. Esse carro já faz a redução automaticamente. Então aqui eu vou só clicando aqui com o dedo, que ele já faz as trocas sequenciais, que eu considero aqui muito mais interessante. Tem alguns carros que tem aletas que saem, que são fixas. Essas aqui não, elas são juntamente com um volante, que quando você está dirigindo aqui, você não perde as aletas de mão. Então você tem assim o apoio dos dedos diretamente nas aletas do volante. E galera, estamos passando aqui numa área aqui que é bastante interessante, que é uma linha de trem que tem aqui em Brasília, pra gente ver como é que é o ajuste aqui da suspensão. Passar aqui bem devagarzinho. E o carro passa tranquilamente. Em carros menores, em carro de passeio menor, a gente teria uma preocupaçãozinha de raspar pelo menos o para-choque dianteiro do veículo. Mas como ele tem um ângulo de ataque aqui bem grande, então essas coisas não vai ser empecilho pro T-Cross, entende? Ele consegue acessar uma valeta pequena tranquilamente, consegue também passar num meio fio na hora de estacionar, sem ter a preocupação de que vai arrastar no para-choque no meio fio. Então esses tipos de empecilho que temos no dia a dia para carro baixo, no T-Cross isso sinceramente é brinquedo para ele, sabe? Então ele possui uma suspensão elevada, possui um motor muito competente e possui um câmbio mais competente ainda. Então eu vou ser bem sincero para vocês, essa realmente é a minha primeira vez que estou dirigindo um T-Cross com essa motorização ainda, e a surpresa que eu estou tendo aqui é absurdamente alta. Seja o acerto de suspensão, que é muito bem, seja o acerto do escalonamento de marchas. Vou passar aqui de novo na linha do trem, ó. Muito tranquilo demais. Então o acerto de suspensão dele é muito certo, é alta. Então assim, nas nossas avenidas que temos aqui em nossas cidades, não só em Brasília, mas em todo o Brasil afora, a gente sabe que é bastante precário. Então é necessário realmente utilizar às vezes um carro alto para você não ter tanta dificuldade de andar no seu dia a dia. Além disso, como eu falei, o motor realmente também é muito competente. E como eu falei, o câmbio é o maior chamariz dele. A gente realmente não precisaria aqui de um câmbio de dupla embreagem para ter trocas de marchas tão rápido. Estou dando uma acelerada aqui de novo. E o carro já jogou a quarta marcha, já jogou a quinta. E se tivesse espaço ele ia jogar a sexta também. E também ele freia muito bem. Ele possui sistema de freio ABS, que já é obrigatório por lei. Mas também ele possui discos de freios nas rodas traseiras também. Vamos ver, acelerar aqui de novo para vocês, olha. Esse carro puxa bem, gente. Puxa bem pra caramba. E melhor do que acelerar é frear, né? Galera, então esse aqui foi o vídeo do nosso T-Cross versão Highline 2021. É um carro bastante interessante, vocês puderam ver comigo. Mas comenta aqui na área dos comentários o que vocês já sabem desse veículo. Será que ele é um forte concorrente para o novo Toyota Corolla Cross? Ou vai ter que aguardar o Taos chegar para o Taos roubar umas vendinhas aí do novo Corolla, do novo lançamento do Corolla? Galera, como eu falei para vocês, eu estou aqui na Brasal Veículos, localizado no CIA Trecho 1, em Brasília. Se você for de Brasília e tiver interesse nesse veículo aqui, procure a vendedora Elisabelle. Eu vou deixar os links dela na descrição aqui do vídeo, né? O Instagram dela, os contatos delas, porque aí você consegue conversar diretamente com ela e fala que viu esse vídeo aqui no canal Foco Automotivo, que eu tenho certeza que ela vai te oferecer uma condição muito especial. Então, Elisabela aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, só entrar em contato diretamente com ela, beleza? Galera,
Então o vídeo aqui foi esse, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveu no canal ao longo do vídeo, peço por favor que se inscreva, que isso vai ajudar bastante no nosso crescimento do canal. E também não deixe de dar aquele like no vídeo para o YouTube recomendar esse vídeo desse maravilhoso carro para mais pessoas. Beleza? Galera, obrigado por me assistir até aqui, um grande abraço e até mais.